Olá, a paz do Senhor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kelly Salles e eu estou aqui para contar o meu testemunho de vida para vocês. Bom, eu nasci numa família desestruturada. Minha mãe e meu pai são separados desde que a gente era muito pequeno e nós fomos criados pela minha avó e pelo meu avô. Bom, a minha avó e meu avô, eles me criou num lar evangélico, na doutrina do Senhor, da Bíblia, me explicando a palavra de Deus, me levando à igreja e, e foi assim até mais ou menos os meus 12, 13 anos. Quando os meus avós foram para Minas Gerais, se mudaram de São Paulo, a gente foi morar com a minha mãe, voltou a morar com a minha mãe e a minha mãe, separada do meu pai, ela não tinha condições de cuidar da gente durante o dia. Ela trabalhava e nós ficávamos sozinhos em casa, 3 adolescentes. Então, eu comecei a me afastar daquilo que a minha avó me ensinou e começamos a entrar para o mundo das amizades erradas, as festas, baladas, né? E aí nós começamos a entrar pelo mundo das drogas. Eu digo nós porque nós três, eu e meus irmãos, nós andávamos sempre juntos. E eu comecei a fumar cigarro, comecei a beber bebidas alcoólicas, a participar de festas noturnas, boates. E quando me deparei, eu estava totalmente entregue ao mundo das drogas, né? Eu comecei a fumar maconha, comecei a cheirar cocaína, a fumar crack, entre outras drogas, né, que existiam na minha época. Comecei a fazer pequenos furtos em casa, roubava roupas da minha mãe, que a minha mãe usava para trabalhar, eu roubava, levava para as bocas de fumo, trocava por drogas e dei muito trabalho para minha mãe. Nesse período, eu acredito que minha mãe nem sabia o quanto que a gente estava se envolvendo nesse mundo. Mas nós começamos a nos envolver com o tráfico de drogas, a gente andava com os traficantes dentro das bocas de fumo e nós nos afundamos no, no profundo desse mundo. Eu não me lembro de muita coisa, algumas coisas a minha mente, com o passar dos anos, esqueceu, mas alguns fatos que aconteceram durante esse período, eles permanecem marcados na minha memória, né? E um desses fatos que eu gostaria de relatar para que vocês possam entender o que estava acontecendo comigo, é que eu, sendo uma jovem adolescente, uma menina, eu fui para dentro de uma favela usar drogas e eu fiquei lá durante uns 3 dias, usando droga direto, sem comer, sem dormir, e a gente estava fumando crack. E quando eu estava dentro desse barraco, nessa favela, o meu irmão que estava comigo, ele teve uma overdose. Ele entrou em convulsão e teve uma overdose na minha frente e foi uma cena terrível. Eu achei que ele ia morrer porque ele começou a convulsionar. Quem já viu uma convulsão sabe o quanto é assustador. E eu saí correndo pro banheiro desse barraco e tinha uma toalha. Nesse barraco tinha uma toalha no banheiro de rosto. Eu peguei aquela toalha de banho, coloquei na minha cabeça em sinal de véu, e me ajoelhei naquele banheiro e busquei o Deus que a minha avó havia me ensinado que existia. E eu fiz uma oração e disse: Deus, se o Senhor salvar a vida do meu irmão, nunca mais eu coloco essa droga na minha boca. Eu não mereço que o Senhor salve a vida do meu irmão, mas eu não posso chegar com ele morto em casa. E eu fiz essa oração, amém, levantei e tirei a toalha que estava na minha cabeça em sinal do véu e fui até o meu irmão e ele estava deitado, mas algo falou dentro de mim, ele está bem, ele está vivo. E eu lembro que eu peguei ele, dei um beijo na cabeça dele
e passou algum tempo, ele acordou e ele estava realmente bem, sem nenhuma sequela, né? Mas eu não tinha força de cumprir aquilo que eu tinha prometido a Deus. Então, naquela mesma noite, eu voltei a usar droga, descumprindo aquela promessa que eu tinha acabado de fazer a Deus. E Deus, pela sua misericórdia, continuou me livrando, me guardando, tanto a mim quanto aos meus irmãos. A gente passou por alguns períodos bem trágicos, né? Onde eu corria de tiro, aonde eu entrei uma vez numa favela para comprar droga junto com um homem que eu não conhecia, conheci naquela mesma noite, e a gente foi junto comprar droga. E os traficantes ameaçaram a gente de morte, tiraram a arma para fora. E naquele momento eu também me lembrei do Deus da minha avó e eu falei: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu recitei um pedacinho do Salmo 23 ali, mesmo no meio daquela situação. A palavra de Deus diz assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que mesmo quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. Ele não se desviará não do caminho, e sim do ensinamento. Eu me desviei do caminho, porém o ensinamento ainda estava dentro do meu coração, e em todos os momentos em que eu me via num risco de vida, num risco veemente, eu sacava da palavra do Senhor que estava no meu coração e fazia uso dela para que Deus tivesse misericórdia da minha vida. E Ele teve. E eu passei muitos anos nessa vida, namorava com traficantes, andava com assaltantes de carga, pessoas de alta periculosidade. E Deus sempre foi nos guardando, foi me guardando, livrando eu da morte. Muitas das vezes eu já ouvi o barulho da bala de um tiro passando no meu ouvido, uma pessoa atirando contra mim e a bala passando do meu lado, eu ouvindo aquele barulho da bala e ela não acertava em mim. Então eu continuei nesse mundo até que eu fiz mais ou menos uns 18 anos de idade. Onde eu estava morando em Minas Gerais, na casa da minha avó. Eu voltei para casa da minha avó e eu fiz uma dívida com o tráfico de drogas. Eu fiz uma dívida grande e não paguei. Então eu fui jurada de morte por uns traficantes de Ribeirão Preto. Eu fui jurada de morte e os meus amigos que andavam comigo começaram a falar para mim: você vai morrer hoje, porque o fulano tá aí e ele vai te matar. Então eu me lembro que nessa noite onde eu estava jurada de morte, eu tinha mais ou menos 18 anos, eu entrei para dentro da casa da minha avó. A minha avó tinha ido para a igreja, era dia de culto, e eu fiquei lá dentro da casa da minha avó sozinha, porque eu tava com medo de sair pra rua, né? E eu lembro que eu tava fumando um cigarro quando alguém bateu no portão da minha avó. Bateram palma no portão. Eu achei que fossem as pessoas que queriam me matar, mas mesmo assim eu fui lá atender com toda a coragem de uma boa desviada do evangelho. E eu lembro que eu coloquei o cigarro na televisão, sobre a televisão, e fui atender a porta. Quando eu atendi a porta, eram dois jovens que eu nunca vi na minha vida, não conheço, não sei o nome deles. Depois daquele dia, nunca mais eu os vi de novo. Eles estavam de terno e gravata e tinha um carro grande, uma perua atrás deles, branca. E eu disse: pois não, né? O que vocês querem? E eles falaram assim pra mim: Deus mandou vir te buscar. Você quer? Você aceita vir com a gente? E naquele momento, não sei porquê, poderia ser uma armadilha dos traficantes, mas mesmo assim eu aceitei. E eu deixei aquele cigarro queimando na televisão. E aquela televisão a gente tinha ela até pouco tempo atrás e ela tinha a marca do cigarro que ficou lá queimando. E eu, com a roupa do corpo, entrei naquele carro daqueles jovens e aceitei aquela ajuda como um escape da morte, porque eu estava jurada de morte e estava com medo de morrer. E eles começaram a me levar para Ribeirão Preto e eu falei: nossa, eu não posso ir para Ribeirão Preto, eu estou jurada de morte justamente para os traficantes de Ribeirão Preto. E eles falaram para mim:
fica calma, ninguém vai tocar em você enquanto você estiver com a gente. E aí eu fui, confiei naqueles meninos que eu nem sabia quem eram, eles deviam ter por volta de uns 20 anos, 20 e poucos anos, e eles me levaram para uma casa de recuperação. Quando eles chegaram naquela casa de recuperação, eles conversaram com o dono daquela casa e eu lembro que o dono da casa falou assim que precisava deles ajudarem com uma cesta básica para eu ficar lá e eles do nada falaram não, a gente vai ajudar e eles arrumaram essa cesta básica, entregaram lá naquela casa e eu entrei naquela casa sem a minha mãe saber onde eu estava, minha avó, ninguém sabia onde eu estava. Simplesmente eu fui para me livrar da morte. E quando eu entrei naquela casa de recuperação, de maneira alguma eu achava que a minha vida ia mudar. Eu simplesmente estava tendo uma fuga de um problema que eu tinha para resolver e eu queria fugir daquele problema. Mas eu jamais achei que eu ia encontrar com Jesus ali dentro. Mas quando eu entrei naquela casa de recuperação, eu me lembro que eu olhei para a parede e estava escrito com letras pretas: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Então eu fui entrando mais adentro e tinha uma outra parede que estava escrito assim: "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre". E eu lembro que eu senti uma dor no meu coração muito forte de estar lá dentro. Eu acredito que era uma dor de libertação mesmo. E eu fiquei ali, imediatamente tiraram o cigarro de mim e falaram: "Olha, você não pode entrar com nada aqui, você vai entrar com a roupa do corpo". E eu entrei e eu me lembro que veio uma senhora que já era obreira naquela casa, mas ela não tinha nenhum dente na boca. Os dentes dela tinham sido todos corroídos pelo crack e eram todos podres, só a gengiva. Mas ela já estava ali dentro, já como uma obreira convertida, e ela olhou para minha cara assim que eu entrei, ela olhou para mim, para o meu rosto e disse assim para mim: "Deus está te devolvendo hoje o dom de louvor. E você não morreu até hoje, porque existe uma mulher de joelhos por você, e ela é negra". Quando ela disse isso, eu percebi que realmente Deus usava uma pessoa para falar comigo, porque ela não podia imaginar que a minha avó é uma senhora negra, da raça negra, e ela, olhando para mim, ela não poderia adivinhar isso. E ela disse: "Você não morreu até hoje, porque existe uma mulher de joelhos por você". Então, o que eu quero dizer para você, através desse vídeo, muito rapidamente, porque o vídeo não comporta, o celular não comporta um vídeo muito extenso, é que se você está por algum motivo sem esperança, se você está por algum motivo achando que não tem solução para o teu problema, para alguém da tua família ou para a sua própria vida, eu estou aqui para dizer para você: Jesus Cristo tem a solução para o teu problema. Não importa aonde você se meteu, Ele te tira daí. Você apenas precisa se entregar a Ele da maneira como você está. É Ele quem liberta, é Ele quem limpa, é Ele quem faz milagres. Jesus continua o mesmo. Ele ainda tem poder para dizer para a mulher pecadora: vai e não peques mais. Então eu quero te dizer que Jesus te ama, Jesus tem poder de perdoar todo e qualquer pecado. E Jesus tem poder de libertar você de todo e qualquer vício. Já tem mais de 15 anos que eu estou andando com Cristo e Ele tem sido fiel na minha vida. Tem me dado um esposo, filhos maravilhosas, tem me feito trabalhar, estudar. Hoje eu sou técnica de enfermagem concursada na prefeitura da cidade onde eu moro e Deus, Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua vida também e na vida daquele que você ama. Amém? Que Deus te abençoe e que o Jesus que salvou a minha vida possa entrar na tua casa e fazer maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!